Oi, pessoal. Professor Júnior, diretor do Colégio Vortex. E estamos aqui para mais um episódio do Vestibulando Cast. E agora falaremos sobre a prova de humanas do Enem. Professor Túlio, prova de humanas, 3 de novembro. O que o aluno pode esperar da prova de humanas, Túlio? Bom, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo esse bate-papo sobre a prova. E eu acho que o que o aluno pode esperar, de uma forma geral, da prova de humanas, é sempre uma prova que vai cobrar dele um repertório. E muitas vezes a gente vê o aluno cometendo alguns enganos, que é esperar, por exemplo, uma prova que talvez seja puramente interpretativa. E a gente sabe que as coisas não são assim. O aluno que ele vai para a prova acreditando que somente com o que é apresentado no texto. É claro que isso pode acontecer, mas acredito que não seja uma boa ideia contar com isso. Um aluno que vai para a prova esperando ali uma prova puramente interpretativa não me parece uma boa ideia. Então, o que ele pode esperar dessa prova? Uma prova que vai cobrar dele a habilidade de analisar as questões, tanto a capacidade dele de domínio do conteúdo, dos conceitos que ele estudou ao longo do ano, das diferentes disciplinas das ciências humanas, e a capacidade dele de analisar os textos de acordo com os conceitos que ele estudou. Então, muitas vezes, eu converso muito com os alunos, acredito que os outros professores também, é muito comum, às vezes a gente espera que a prova cobre de forma muito dura o conceito. E não é o que vem acontecendo nos últimos anos. É muito comum a prova, às vezes, a título de exemplo, cai uma questão, cai ali uma questão, muito comum na filosofia, por exemplo, uma questão de um texto de uma obra de literária para discutir uma abordagem filosófica. Legal, Então, ano passado, por exemplo, caiu Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, para discutir uma questão filosófica dos sofistas da Grécia Antiga. Então, o Enem, ele valoriza o aluno que se aplicou, que estudou, que verificou os conteúdos, que domina realmente os conceitos, porque ele quer saber se o aluno está preparado para pegar aquele conceito e identificar aí diferentes possibilidades ali, numa manchete de jornal, numa imagem, talvez lembreta, até um próprio filme. O Enem gosta muito de um modelo de questão que é trazendo 2 textos, e daí ele pode pedir para o aluno fazer uma abordagem de convergência ou divergência entre os autores que está sendo apresentado. Então, isso a gente pode esperar na prova, que caia esses textos analíticos e que o Enem vá cobrar da gente a nossa capacidade de domínio do conteúdo e a nossa capacidade de leitura desses textos a partir desses conteúdos. Túlio, é como se fosse assim: o aluno, além da questão interpretativa, ele tem que ter um conhecimento do conteúdo mesmo. Sim. Para relacionar, imagino, como você falou, Machado de Assis, Grécia, sim, temporalmente diferente, geograficamente diferente. É como se fosse assim: o aluno tem que ter um conhecimento teórico para ter a essência do momento do Machado de Assis, a essência daquele momento do texto, para ver se ele entendeu mesmo o que tem uma coisa a ver com a outra. Mais ou menos isso. O que é muito comum é ou pedir o contexto histórico, e detalhe, a gente está falando da prova de ciências humanas, é comum cair trechos literários. Já caiu Shakespeare, já caiu Dostoiévski, já caiu Tolstói, em questões de filosofia ou até mesmo de história. Por quê? Porque quando a gente interpreta esses textos, o autor está traduzindo o contexto histórico que aquilo está inserido. Então, é possível a gente perceber, mesmo que em obras de ficção, uma certa abordagem daquele contexto. Assim como a gente percebe também, e é comum também na prova de linguagens, trechos de música que abordam o contexto sociocultural, socioeconômico, político do momento em que ela foi composta, que ela foi gravada. O Enem quer saber se o aluno consegue articular esses períodos históricos,
Por isso que às vezes a gente vai ver assim, o professor, e é muito comum, em sala de aula vai fazer uma resolução de um exercício que talvez um professor de história, de filosofia, de sociologia, de geografia já resolveram em perspectivas diferentes. Porque é normal que tenha questões, né, talvez com exceção ali de geografia e física, que tem questões que passem pelas matérias de ciências humanas. Então, é uma questão genuinamente de ciências humanas. Né? Não necessariamente de história. Não fechado no conteúdo. Né? Então, é muito comum assim, pedir para associar, ou muitas vezes o comando vai trazer só, associando a passagem do texto de acordo com a teoria de determinado autor, podemos concluir que, e daí é uma capacidade que o aluno vai ter de comparar a teoria que está sendo cobrada no comando com o texto que está sendo apresentado. Né? É importante que o aluno saiba, talvez até já tenha sido dito, o texto não está ali para enfeitar a prova. Não é simplesmente uma obrigatoriedade da ABNT. Ele está ali justamente porque ele faz parte da composição. Então eu tenho que ter essa capacidade interpretativa do texto, eu tenho que entender o que o comando quer de mim. Né? O que o comando, por isso que às vezes, aí, é claro, é muito particular de cada aluno o que vai ser melhor para ele fazer essa resolução, entender o que está sendo cobrado e ir no texto para achar o que está sendo cobrado e escolher a melhor alternativa que está ali, né? Porque isso nos ajuda a eliminar a questão dos distratores. Porque, gente, isso acontece, acredito que na prova de forma geral, tem questões que vão estar certas de acordo com o teórico, mas não responde aquilo que está sendo posto. Né? Então, sendo problematizado. Não atende o comando. Não atende o comando. Então, isso é muito comum, aluno passar por isso e cometer esses erros. Né? Então, percebam o que está sendo cobrado. Tá? Porque muitas vezes a alternativa vai estar correta, mas não é o que está sendo exigido do aluno. Não é o caso. Não é o caso. Muitas vezes a gente fala, mas isso aqui tem que ter um conhecimento para além do que foi exposto. Não, gente. Você está falando de acordo com o texto, tem que ser de acordo com o texto. Não adianta a gente querer pescar, sei lá, em outras ideias. Não, então assim, se é de acordo com o texto, a gente está preso nele. A gente não pode sair do texto. Porque senão a gente vai acabar marcando um distrator aí e cogitando outras coisas que não foram as que foram apresentadas. É como se fosse assim, não pode ficar viajando. Não pode viajar demais, não. Se viajar demais, já começa a ficar um pouco complicado. Engraçado, professor Túlio, no outro episódio sobre a prova de linguagem, com o professor Rafael Boni, nós abordamos justamente isso. O momento histórico que o texto foi escrito, que a música foi escrita, que a peça publicitária foi escrita, ajuda o aluno a se situar melhor no contexto da questão, não é verdade? Imagine um texto histórico, filosófico, escrito, vamos supor, na época da Primeira Guerra. É diferente de uma abordagem agora, 10 anos atrás, por exemplo. O momento histórico muda um pouco a interpretação, não é isso? E assim, além desse momento histórico que ajuda a gente a entender o que está sendo cobrado, e assim, por que não, até a eliminar alternativas que não condizem com aquele contexto. Né? Ajuda. O aluno sempre fala, professor, assim, qual é a melhor forma de fazer? A melhor forma que vai te ajudar a acertar. Então, se você consegue, através do texto, perceber que, sei lá, não pode ser essa alternativa, porque essa alternativa diz respeito a um outro recorte histórico, a gente tem que acertar. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade também de eliminar, né? Justamente para afunilar até a gente chegar na resposta correta. Então, se o texto está falando de um contexto específico, vamos pensar, o texto está falando de um contexto de Guerra Fria, só que o que está sendo apresentado ali é um contexto econômico do século XIX. Gente, corta, assim, aquilo ali vai tirar uma confusão. E outra coisa que eu sempre falo, não é uma regra, mas vai te ajudar, se está ali é para ser lido. Gente, referência bibliográfica. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo de uma questão que caiu
na UFO, mas que vai servir aqui. Tinha uma imagem, né, de um capitão afundando com a embarcação, e na referência bibliográfica tinha uma máxima que era assim: o capitão é sempre o último a deixar a embarcação. Então a gente encara aquilo ali como um princípio da navegação. Então o capitão, ele só vai deixar a embarcação depois que todo mundo desembarcar. Isso no comando que perguntava sobre qual é a atitude do capitão diante daquela situação. O barco está afundando e o capitão ainda não abandonou o barco. E era uma pergunta sobre teoria weberiana, que era uma ação racional com relação a valores, porque é uma questão moral do capitão. Então estava ali na referência bibliográfica. O que é muito comum acontecer? Cai manchete de jornal, cai ali para você analisar alguma estatística, entendeu? Ou pode pegar assim, ó, vai vazar um gráfico sobre o desemprego. Normalmente na referência bibliográfica vai ter um ano de referência. Se você pega o contexto histórico com um ano de referência, a gente consegue fazer uma associação. Então, poxa, está acontecendo um crescimento do desemprego em determinada época. Aí você vai lá no seu repertório, o que estava acontecendo naquele período? Sei lá, estava acontecendo alguma crise mundial? Estava acontecendo alguma crise política interna? Então você tem que ter essa capacidade de associar esses elementos. As informações não estão ali de forma decorativa. A gente tem que saber converter elas a nosso favor. A gente tem que saber aproveitar isso para poder acertar a questão. E é interessante, Túlio, é comum às vezes uma pessoa que vai fazer uma prova negligenciar a referência bibliográfica, quando foi escrito. Isso pode ajudar, né? Demais. E aí talvez o aluno, por exemplo, olha, isso aqui foi escrito em tal época. Ele pode imaginar na cabeça dele o que estava acontecendo no nosso país, no mundo, vai facilitar essa abordagem. Inclusive, assim, eu acredito que talvez já tenha sido dito, até para a gente pegar uma possível referência ali sociocultural para a redação, né? E entender esse contexto e buscar ali algum tipo de auxílio. Uma coisa que os alunos já devem ter percebido é extremamente comum ter abordagens diferentes a depender da disciplina que ele está vendo aquele contexto. Então, um exemplo, você vai estudar Revolução Industrial na história. Você vai estudar os impactos, como aquilo altera a visão histórica do trabalho, da economia, como é que os países se relacionaram. Se você lança esse conteúdo para a geografia, você vai ver como é que isso interfere na geopolítica, como é que o processo de urbanização foi transformado. Se você joga isso para a sociologia, como é que esse processo alterou as relações sociais, como é que o trabalho funciona como uma das principais formas de rede de socialização. Então, mais uma vez, o aluno tem que ter a capacidade de pegar aquilo ali e levar em consideração que numa mesma questão está ali uma pegada de geografia, história, sociologia, tudo na mesma questão. Engraçado, Túlio. Você mesmo, há alguns dias, ministrou aqui os nossos alunos do Colégio Vortex, né, uma aula de como abordar a prova de humanas. Porque, Túlio, assim, eu sou médico, sou professor de biologia. Para a gente que não é da área de humanas, isso é mais trabalhoso um pouquinho. Eu ouço os alunos falando assim, por vezes, vê se faz sentido isso. Por exemplo, tem questão da prova de humanas do Enem e as outras provas, especificamente o Enem é o nosso assunto, né? Tem questão que, se você não prestar bem atenção, você não sabe se essa questão é de sociologia, se é de história, de geografia. Existe isso mesmo? Existe isso, ou é um mico isso? Olha, pode acontecer. Não é uma regra, mas assim, pode acontecer. Eu diria que na prova de ciências humanas, algumas questões que a gente consegue identificar de forma mais fechada, normalmente passa ali ou pela filosofia, porque vai cair autores específicos, e já é possível a gente perceber exatamente pela referência bibliográfica. Então, referência ou nome do autor sempre vai estar em caixa alta, então já aparece talvez ali um Platão, um Maquiavel, um Descartes, e a gente já percebe de cara. Ou a geografia numa perspectiva de física, que já é muito específica, né? Agora, é comum a gente perceber
em outras abordagens, uma discussão que passa pelas matérias em si, talvez não de forma muito específica. Porque o que pode acontecer? Às vezes vai cair um autor que é, por exemplo, um jornalista. Né? Um exemplo, poderia cair uma questão do texto da escravidão do Laurentino Gomes. Então ele é um jornalista. Só que esse trecho poderia abordar uma questão racial do Brasil, poderia abordar a questão da própria escravidão, que já vai mais por campo da história, poderia cair sobre geografia, falando das diferentes composições ali até da população negra, questão de densidade demográfica e tudo mais. Então, é bem variável, não tem uma regra. Né? Quando a gente pega a cartilha de composição das questões do Enem, o que vai ser determinado ali é o texto, o comando e as questões. Não especifica, não é uma determinação ali do INEP que haja questões especificamente de uma matéria. Né? A título de exemplo, gente, uma coisa interessantíssima. Se eu não me engano, no Enem de 2022, caiu um texto do Aristóteles em matemática. Eu acho que é 22. Então caiu um texto do Aristóteles em matemática. Professor, mas a gente não estudou matemática no Aristóteles. Então, mas o Aristóteles, naquele caso, é um texto de referência. Porque a questão, né, em si, ela está no comando. Porque a gente vai ter que ver o que o comando está pretendendo com Aristóteles. Ou, por exemplo, não sei, poderia cair Aristóteles talvez em biologia, porque ele falava de biologia na antiguidade. Né? Tudo bem que uma perspectiva muito diferente do que a gente tem hoje, mas poderia cair dois textos, um apresentando uma questão aristotélica, outra uma biologia mais moderna, contemporânea, e a partir do comando pedir para você estabelecer alguma relação, alguma perspectiva ali. Então, nem sempre vai ter essa questão dura, não. O Enem gosta de ver, o Enem valoriza o aluno que estudou. E realmente, para responder esse tipo de questão, o aluno tem que ter um conhecimento amplo, né? Ele realmente tem que ter um conhecimento sólido dos conteúdos, porque senão ele não consegue estabelecer muito claramente essa relação. Ele tem que saber articular, né? Então, ele sabe ali passar por esses assuntos, porque ele entende, por exemplo, né? A gente, como o senhor disse, professor, essa conversa nossa, acho que ela é aplicável em qualquer vestibular, mas a gente pode pensar assim, é muito comum vestibulares, às vezes, que até, por exemplo, algumas faculdades, até por conta de um vestibular mais específico, não caia ali em filosofia e sociologia. Mas o que pode acontecer? Cai um texto de um autor de filosofia sobre o contexto histórico onde aquilo foi escrito. Então, isso é muito comum, né? A gente já viu em alguns vestibulares específicos para a medicina, que não é cobrado filosofia e sociologia, mas ali, por exemplo, a gente pode ver o contexto histórico. Professor, mas é uma questão de filosofia? Não, é uma questão de história. Mas é uma questão de história que está abordando o contexto a partir de um autor. Então, não tem porquê, e daí já até tranquilizando, você bater o olho e se desesperar, não. Né? Porque, a título de exemplo, você vai fazer um vestibular da Unirv. O texto é um texto sobre Platão. Você desespera, meu Deus do céu, mas não cai filosofia na Unirv. E não é uma questão de filosofia, é uma questão de história. Você pode ver que, muito provavelmente, o que está sendo abordado no texto é um contexto histórico grego. Então, o aluno tem que saber articular isso para poder se sair daí. Mas, assim, é como se ele tiver um conhecimento sobre Platão, ajudaria, né? Ajudaria por causa, toda vez que a gente vai abordar esses pensadores, sociólogos ou filósofos, a gente faz uma contextualização histórica, até para situar o aluno para entender, olha, esse pensador aqui é antigo, esse pensador é medieval, é moderno, é contemporâneo, é da ciência política, é um autor da ética, justamente para a gente poder abordar. Até porque, no texto, às vezes pode não cair, por exemplo, o nome do Aristóteles, mas vai falar de um contexto ético
onde aquilo que está sendo abordado se relaciona, né? E talvez o comando está te perguntando, a partir do texto exposto, a gente pode associar aquilo ali a qual autor, a qual teoria ética. Então você percebe que o texto é de um outro autor. Por exemplo, às vezes tem um texto do Hegel, mas a pergunta é sobre Demócrito. Então, saber o que está sendo colocado no comando, né? A gente falou disso na aula de resolução. Olha o que está sendo cobrado no comando, tá? Eu sempre falo para os meninos, tem aluno que vai achar mais interessante olhar o que está sendo cobrado no comando para depois ir no texto. Tem aluno que vai preferir no texto e depois no comando. Você tem que ver o que te ajuda mais, né? A gente não vai falar de nenhuma regra fechada. Você tem que ver o que funciona melhor para você. Para cada um pode ser diferente. Isso. Porque às vezes, não, professor, para mim tem que ser no texto. Olha, se para você funciona, show de bola, vai no que funciona para você. Então, vê o que está sendo cobrado. E, gente, prova do Enem não pode ter dó, tem que rabiscar. Tem que circular, tem que puxar seta, tem que grifar, né? Só que cuidado com o que você anota, porque daí você pode causar problema ali com os fiscais da prova, né? Não vai escrever coisas em caixa alta e tudo mais. Questão legal. É uma questão de legalidade. Mas assim, rabisca a prova, gente. Não pode ter dó. Porque é muita coisa para ler. É muito texto que você tem que passar por ele. A caneta circulando ali e puxando seta e articulando, ela vai te ajudar a ganhar tempo, né? A gente tem que aproveitar cada minuto da prova. A gente não pode perder tempo tendo que reler o texto diversas vezes. Vai grifando. Não tem nem tempo hábil, né? Não tem. Ficar lendo e relendo. Tem que utilizar. O aluno tem que ser objetivo, mas ao mesmo tempo perspicaz, né? Muito. Prestar bem atenção no que ele está lendo. Dois, você acha que teria assim, uma dica de tendência da prova desse ano ou é muito ousadia da prova de humanas? Eu sempre acho que é muito ousado, mas assim, pegando por temáticas, a gente sempre pode esperar, por exemplo, questões de ética. Sempre é muito comum, né? Eu não vou ser tão ousado de falar que determinado autor vai aparecer, mas questões de ética são muito comuns. Questões sobre ciência política, né? As teorias políticas ali, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, são muito comuns aparecendo. Agora, uma coisa que a gente pode aqui falar com certeza, questões relacionadas à democracia, questões relacionadas a movimentos sociais, cultura, isso aí é certeza que vai estar na prova. Isso aí é certeza absoluta. E às vezes, até mais que uma questão. Então, questões sobre cultura, movimentos sociais, né? Na história lá, questões sobre escravidão no Brasil. Essas questões assim são absurdamente recorrentes. A gente pode contar com questões certeiras. De novo, a gente não vai ser tão ousado de falar exatamente o que vai cair, mas dentro dessa temática é o que a gente espera. Existe uma tendência da prova do Enem de abordar esses temas com uma certa frequência. Sim, a gente pega por esse guarda-chuva, né? Então é interessante o aluno estudar ética, movimentos sociais, cultura, Brasil República, por exemplo, é muito recorrente. Então, justamente para a gente poder... Eu sempre falo, a gente não pode ser pego de surpresa, né? É claro que você não vai ter, muitas vezes, todo o conteúdo na ponta da língua, mas se você pega o que a gente está falando, olhar o texto, a referência bibliográfica, o comando, aquilo ali pode te despertar para uma matéria que você vai bater o olho e vai entender, né? Ou seja, talvez mesmo que de forma ali adormecida, o conteúdo está nele, você viu, então você bate o olho nele. No mínimo, eliminar as alternativas. No mínimo, tem que otimizar. E a prova de humanas, os alunos sempre falam que é uma prova trabalhosa, né? Inclusive em questão de tempo. É importante o aluno, no mesmo dia da prova de linguagens, que tem uma quantidade boa de texto, né? Acaba que o aluno tem que otimizar bem o tempo para fazer essa análise de forma correta, inclusive, né? Eu acho que assim, a prova de humanas, ela realmente precisa ser assim, né? Imagina uma prova sobre a questão só de história, só de geografia, o nome já fala de ciências humanas, você tem que saber transitar com essas disciplinas para entender de forma concreta. É mais ou menos isso. Porque
como a gente tem um tempo, digamos, muito escasso por questão, né? A gente tem que otimizar esse tempo. Redação, inclusive, do dia, né? Então a gente tem que buscar formas de melhorar o tempo. Por isso que a gente sempre fala, gente, os simulados, né, que a gente faz aqui no colégio são muito importantes, porque não é simplesmente uma questão protocolar da rotina do aluno, não é? O aluno não tem que vir aqui simplesmente bater ponto, sabe? É um momento exatamente que ele vai perceber, olha, e ele vai otimizando ao longo do ano, né? Já ao longo do ano nós tivemos diversos simulados. Então a gente percebe assim, o aluno ao longo do tempo, ele vai melhorando, olha, às vezes estou gastando tempo demais no texto, vai melhorando. Às vezes eu estou gastando tempo demais porque às vezes eu estou grifando, fico distraído, tenho que ler o texto, não entendo exatamente o que foi posto, né? Eu disse para vocês assim, pessoal, quando aparecem alguns conceitos que você vai ter que ficar indo ler o tempo todo, puxa uma setinha e coloca um sinônimo que seja mais fácil de você trabalhar com ele, justamente para poder te economizar esse tempo, né? Até porque, como o professor Júlio falou, você tem uma redação para fazer, que já vai te tomar um grande tempo ali. Então, tenta utilizar, saber identificar qual que é a questão que está sendo apresentada, o que está sendo cobrado, e eu insisto mais uma vez, tem que rabiscar a prova, tem que grifar, porque aquilo ali é até um estímulo visual. Você olha o que você grifou e você consegue articular. Então, é importante isso. E até uma técnica, né? De você ativar o cérebro, né? Sim. Na hora que você está grifando, rabiscando, acaba de ser, opa, lembrei do assunto aqui. É interessante. Vocês viram que essa dica do professor Túlio, eu achei ela extremamente proveitosa. Pode ajudar muito na hora da prova. Mas aí, para a gente encerrar, o que você falaria para os alunos que estão ansiosos pela sua opinião? Olha, eu acho que a coisa mais repetida nesse momento pelos professores, vocês precisam ter tranquilidade, né? A gente sempre vai para essa prova com muita ânsia, só que lembra, olha, o que a gente precisava estudar, a gente está estudando, a gente está completando já o conteúdo, já está aí na reta final de fechamento, daqui a pouco já vem ali um processo mais direcionado para a prova, talvez de uma revisão, de uma pontuação, tirando dúvida de questão. Então, acho que é ter tranquilidade que a gente fez um bom trabalho até agora, né? Então, nós fizemos os nossos simulados, nós fizemos os nossos exercícios, até para você que talvez não seja do nosso colégio, que está acompanhando a gente de alguma forma, ter essa tranquilidade que o conteúdo que a gente precisava ver, a gente viu. E agora a gente precisa, né, vai chegar o grande dia que a gente vai colocar tudo isso ali em prática. Então, tem que ter tranquilidade, né? Porque o nervosismo ali, a ansiedade, ela pode te atrapalhar nesse momento, né? Muito texto ali e tudo mais, muitas questões, a gente tem que manter essa tranquilidade. No mais, acho que é isso, assim, acho que é desejar para vocês uma boa prova, né? E essa confiança que eu sei que vocês têm. Valeu, Túlio. Muito obrigado. Um abraço a todos os nossos alunos e a todos os estudantes do estado de Goiás e do Brasil também. É isso, pessoal. Valeu demais. Um abraço para vocês. Até a próxima.